Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos começar com o livro de Lucas, né? Não vamos fazer considerações iniciais nenhuma, porque não tem direto, já falamos em outro, mas vamos direto ao livro de Lucas, né? A leitura. Então, Lucas, capítulo 1, prefácio. Tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Os próprios apóstolos, né? Porque Lucas ele não era um apóstolo, né? Só que ele era gentil, mas ele era culto, né? Então ele só escreveu pelo que eles tinham contado para eles, né? Quem participou, quem viu, contou para ele escreveu. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Anúncio do nascimento de João. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Essa parte do anjo, né, pode ter acontecido, sim. A gente não pode dizer que não aconteceu, né? Não tem fatos para dizer que não aconteceu. E Deus tudo pode, né? Deus tudo pode. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Muitos dos que estavam, e principalmente dos que viriam, né? Porque João trouxe as boas novas, né? Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Esse cheio do Espírito Santo, acredito eu que eles não falavam, né? Não tinha linguagem para falar do Espírito Santo. Isso aí foi eles que colocaram do Espírito Santo, né? E cheirar cheio de Deus, tal. Não tinha linguagem de falar do Espírito Santo. Eu acho que isso aqui não existe. Aquele negócio que eu falei pra você, não é só um Espírito Santo, existem vários, né? Eu não acredito na trindade que as igrejas pregam, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Existe um Pai que é Deus, que criou tudo, né? Existe Jesus, que é um filho de Deus, assim como nós, nosso irmão. E ele mesmo falava que não gostava que chamasse nada, era para chamar ele como irmão. E toda a honra, toda a glória era para Deus e não para ele, porque ele já sabia o que ele estava falando. E espíritos que são santos porque fazem a vontade de Deus. Não um Espírito Santo particular, não existe, na minha opinião. Minha humilde opinião. Já desde o ventre de sua mãe. E converterá, assim como a igreja romana colocou aquele negócio lá tirou reencarnação e colocou ressuscitação, né, ressurreição, que não tinha, né? Colocaram, quem foi traduzir, traduziu a reencarnação para ressurreição. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá
adiante dele no espírito e virtude de Elias. Então já está falando da virtude de Elias, então ele era uma reencarnação de Elias. Em outros, Mateus, por exemplo, tem uma parte lá que eu já falei, né, que fala bem claramente que João era a reencarnação de Elias, era Elias, né? Na reencarnação não, mas fala que João era Elias. Então é a encarnação, né? Para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo. Tem uma parte lá que Jesus falava lá, que veio separar, né, causar separação. Jesus veio colocar separação, né? E daí todo mundo prega, né, que pelo amor de Jesus as pessoas vão deixar pai, mãe e filho, tal, tal, tal. Mas pelo que está nas cartas de Jesus, não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que ele vinha colocar a espada, mas porque as pessoas não iam entender quem servisse a Deus. As pessoas iam quebrar, iam judiar, a espada, iam expulsar os filhos das casas por não entender. Não porque você servia a Deus que você ia ser, né? Mas porque as pessoas não iam entender. Seria o contrário, as pessoas que iam expulsar. Não é que quem servia ia sair, quem não ia ser entendido. Mas as pessoas que não iam entender quem servia a Deus. É ao contrário um pouco, com o fim de preparar ao Senhor um novo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto, pois eu já sou velho, a minha mulher avançada em idade? E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que eu que, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha visto alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concedeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Quer dizer, não podia ter filho, né? Ou, sei lá, vergonha na época, não sei. Daí vamos passar para o anúncio do nascimento de Jesus. Passamos a parte dele. Vamos para lá no 26, 1:26. Anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Porque na época, né, as mulheres casavam virgem, né? E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salva, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ele turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Maria, né? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Pense, Maria era uma pessoa, era um espírito muito evoluído, né? Mas como estava na carne, no esquecimento, não sabia quem era. Então o anjo veio e tentou relembrar ela. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O trono de Davi, seu pai. O trono de Davi governou de Salomão, né? O trono de Davi, seu pai. Então, as coisas meio confusas, né? Isso aqui deve ter sido colocado pela igreja, não foi colocado por. Não está escrito isso aí assim. Porque trono de Davi, o que tem a ver trono de Davi, né? Dará o trono de Davi. Davi foi um espírito que veio para a terra, fez bastante coisa boa, mas fez muita coisa ruim. Com certeza teve que fazer seus acertos das coisas ruins que fez. E Davi não era pai de Jesus, né?
porque Davi viveu muitos anos antes de Jesus. É José que era da descendência de Davi, né? Que era o pai de Jesus. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se será isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, que não existe Espírito Santo. Então essa parte foi colocada por alguém, pela igreja romana, por alguém. Alguém colocou isso aqui que não tem lá. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Sim, Maria, Jesus é filho de Maria, mas Maria foi desposada por José. Maria era virgem quando casou com José, mas foi desposada por José. E o filho que nasceu, que é Jesus, nasceu da concepção de Maria e de José. Não foi concebido pelo Espírito Santo nada. Porque nós estamos aqui na carne, nós estamos na carne tem que ter conjunção carnal, não tem outro jeito. Deus pode fazer, Deus pode, mas por canalizações com Jesus, por canalizações com os espíritos, por livros espirituais, dizem que Maria realmente foi desposada por José. Tá bom? Essa é a verdade, não essa aqui não é a verdade. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Provavelmente sim, a gente não tem como saber. Porque para Deus nada é impossível. Sim, nada é impossível, é verdade. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Sim, provavelmente. Maria visita Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Vamos trocar essa palavra cheia do Espírito Santo, mas cheia das coisas de Deus, né? Cheia da virtude de Deus, né? E exclamou com grande voz, porque aqui eles já estavam querendo colocar alguma coisa que não existe, né? E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Sim, provavelmente, porque era bendito mesmo. E donde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Sim, amém, se cumprirão como se cumpriram. Sim. O Cântico de Maria. No primeiro 46, capítulo 1, versículo 46, o Cântico de Maria. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ei, você não falou isso aí. Não foi colocado pela igreja. A pessoa não vai se falar isso aí, né? Imagina se tem as coisas de Deus, você vai sair falando essas coisas. Só, não sei, acho que não. Porque me queria mostrar a igreja, queria mostrar aqui que ela era, né? Porque me fez grandes coisas, os poderosos e santo é o seu nome. Sim, eles misturam, né? A igreja misturou coisas com verdade e com mentira. E sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. E sobre os que não temem também. Deus é Deus sobre todos, toda criatura, tudo que foi criado por Deus, né? Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Amém, é verdade. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos também. Encheu de bens, não é coisas materiais, né, mas coisas espirituais. E despediu vazios os ricos, porque também pode estar falando até de Jesus, né? Porque Jesus veio para os pobres,
Veio para os ricos, mas os ricos vinham com aquela ganância, aquelas coisas saíam vazios, não queriam entender, não queriam aceitar. Os pobres entendiam e aceitavam. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia lá atrás, sim, como falou nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. O nascimento de João Batista. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegria, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, que naquela época na religião eles circuncidam, né? E lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. Eles queriam dar o nome mesmo, Zacarias, né? E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome? E perguntaram ao pôr acenos ao pai como queria que ele chamasse. E pedindo ele uma tabuinha a escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgar todas estas coisas, e todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Sim, amém, estava mesmo. O cântico de Zacarias. Eu vou terminar, eu só vou ler os cânticos de Zacarias. Mas já deu 17. Tá bom, irmãos, paramos aqui. Paramos no cântico de Zacarias 67, 1, 67, tá bom? Irmãos, Deus abençoe. A paz de Deus.